Poderoso é o Senhor nosso Deus. Forma de agir, Deus tem um jeito de falar, Deus tem um jeito de trabalhar, não é verdade? E esta noite há um trabalhar de Deus de forma diferente através do louvor. Mas nós cremos no poder da presença do Espírito Santo. Na terça-feira passada nós dissemos em algum momento da palavra que Josafá venceu com 3 coisas: venceu com jejum, oração e louvor, né? Eles oraram, jejuaram e cantaram. Deus tem as suas formas de trabalhar. Nós queremos aproveitar aqui pelo menos uns 20, 25, 30 minutos com uma palavra. E em seguida nós vamos ouvir mais um louvor pelos irmãos e vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Meus irmãos, há vários dias que eu estou com uma palavra aqui no meu coração sobre este texto que foi lido pelo pastor Gerson com a igreja, sobre um homem na Bíblia chamado Eutico. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas era um jovem. A Bíblia chama de um mancebo. Mas antes de chegar lá, eu vou fazer isso de forma rápida. Hoje de manhã, ao acordar e ir para a oração, eu tenho um costume, um lugar que eu oro na minha casa, e dobrar os joelhos junto com a Eunice. Depois fui para a minha escrivaninha que eu tenho lá em cima, um lugarzinho simples, mas é um lugar que eu gosto de anotar algumas coisas. Eu anotei aqui um seguinte tema: a importância de uma decisão acertada. A importância de uma decisão acertada. Você conhece alguém que é muito indeciso? Você conhece alguém? Não precisa levantar a mão nem mencionar quem. Alguém que você não sabe para que lado que ele está indo, não é verdade? Você não sabe se ele quer, não sabe se ele não quer. Você vai querer? Não sei se eu quero, não sei se eu tal. Não é verdade? Você conhece esse tipo de gente? Você conhece alguém que nós não sabemos na realidade o que ele quer da vida? Você pergunta, ele não fala nem sim nem não. Ele é meia pedra, meio tijolo. Ele não é muito de decisão. Deus, ele colocou, preste atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco esta noite de forma forte, como já está falando. Deus colocou em mim, colocou em você a capacidade de tomar decisões. Nós somos dotados disso, nós temos autonomia, nós temos a capacidade de decidir em momentos necessários. Todos nós somos desafiados a tomarmos decisões, seja das mais simples às mais complexas. Todos os dias nós tomamos decisões. Sim ou não? Por exemplo, você decidiu vir no culto hoje. Você poderia ter decidido não vir no culto. Nós podemos tomar decisões, nós temos que tomar decisão, por exemplo, na hora de vestir uma roupa para vir para o culto. Não sei se eu vou com essa gravata aqui meio azul, não sei se eu vou com a vermelha, no domingo eu já fui com aquela e tal. São decisões simples, não é verdade? Esse sapato aqui e tal, essa roupa, esse terno. Nós somos decididos a tomar decisões, nós somos desafiados a tomar decisões todos os dias. O que eu vou comer hoje? Vou comer arroz com feijão, não sei se eu como feijão com arroz ou arroz com feijão, ou não sei se eu como um ovo frito, não é verdade? Tem aquele resto de carne que sobrou do almoço domingo, acho que eu vou esquentar e tal, vou fazer uma farofa. Nós somos decididos, nós somos desafiados a tomar decisões todos os dias. É verdade o que eu estou falando aqui não? Você não presta atenção, mas na realidade é uma decisão. Por exemplo, você pode ser desafiado a tomar uma decisão de levantar a mão para adorar. Por exemplo, eu vou levantar minha mão para adorar. Não, eu vou ficar em pé. Essas são decisões que nós tomamos, às vezes, de forma automática. Mas nós tomamos decisões todos os dias. Só que existem decisões, eu anotei aqui,
se eu conseguir ler o que eu escrevi. Existem decisões que elas são importantíssimas, porque elas têm a ver não só com o momento que nós estamos vivendo, mas elas têm a ver com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu vou repetir. Existem decisões que elas são importantíssimas, porque elas não têm a ver só com o momento que você está vivendo. Ela tem a ver com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Decisões que podem refletir no momento ou podem refletir pela vida toda. Existem decisões que nós tomamos hoje, elas podem refletir pela vida toda. Por exemplo, com quem eu vou me casar? A pessoa toma uma decisão, ele tem que saber que ele está tomando uma decisão para a vida toda. Por exemplo, qual a profissão que eu vou optar? Qual a profissão que eu vou tomar na minha vida? O que será o meu profissão? Qual a minha profissão? Aí chega a hora de ir para a faculdade. Essa semana uma mãe pediu oração. Pastor, pede oração para minha neta, que ela está decidindo qual faculdade ela vai fazer, etc, etc e tal. Eu falo, realmente é necessário tomar decisões. Existem decisões que elas são decisões que vão refletir por muito tempo na nossa vida. Existe, porém, decisões também que têm a ver com a nossa eternidade. Amém, irmãos? Hoje eu fui lá no Suíça e na volta eu estava conversando com um amigo, um serralheiro, né, o Reinaldo, e estava falando sobre isso, eu, pastor Silmar, conversando com ele, sobre a questão de um animal que morre, um cachorro, um cavalo, um boi. Ele morreu, acabou, derramou o sangue ali, a terra, como se diz, comeu, desfez ali, acabou. Agora, o ser humano é dotado de espírito, alma e corpo, o espírito e a alma não morrem. Isto quer dizer que nós temos uma vida para a eternidade. Então, a decisão que nós tomamos em relação à eternidade, ela tem que ser tomada hoje, porque se eu não tomar a decisão hoje, pode refletir de uma eternidade toda sem Deus, ou pode refletir numa eternidade toda com Deus. Agora, depois que nós tomamos a nossa decisão em relação à salvação, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, existem decisões no nosso dia a dia que podem refletir na forma que Deus vai nos usar e nos tornarmos canal de bênção para muitas pessoas e para muita gente. Entendeu como? Eu gostaria de dizer para os irmãos que existem pessoas que elas andam cocheando entre dois caminhos, elas não definem, na realidade nem o próprio Deus sabe o que elas querem. Eu tenho desejo de fazer alguma coisa para Deus. Ele só diz assim que tem desejo, mas ele nunca se posiciona em Deus para fazer. Entendeu? Não, eu gosto muito dos hinos, mas ele não tem coragem de tomar uma posição. Eu gosto muito da pregação porque consola a minha alma, mas ele não tem coragem de receber a palavra que o confronta para mudar de vida. Essas decisões, elas são importantes na nossa vida. Uma decisão que eu tomo em relação ao meu ministério pode refletir por toda a eternidade. Certa vez Deus me disse literalmente, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho recursos. E eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Então, se Deus tem um plano, um projeto e tem o recurso, Ele está procurando quem acredita. Por quê? Eu sempre gosto de dizer, construir uma arca para Deus é a coisa mais simples. O difícil não é Deus fazer a arca. O difícil é encontrar um Noé que acredita em fazer uma embarcação sem ter caído uma gota d'água. Deus tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, para Deus é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão vai dirigir 2,5 milhões de pessoas. Mandar o recurso para quase 800 missionários em Cuba, para Deus é a coisa mais simples. Difícil é achar um que tem coragem de acreditar que Deus vai mandar o recurso para enviar. Você está entendendo? Então usar alguém é fácil, o difícil é encontrar quem se disponibiliza para Deus. E eu queria que você não levasse a mal o que eu vou falar. A gente na igreja, irmãos, a gente convive com pessoas que você não sabe o que ele quer da vida espiritual dele. Entendeu? Eles gostam da igreja, mas não tomam posicionamento. Uns aceitam Jesus, mas nunca batiza. Outros batizam, saem fora de comunhão e nunca entram em comunhão. E a gente vai tocando o barco. É como se fosse dirigindo um ônibus. O pastor está dirigindo um ônibus. Alguém dá sinal, entra. Alguém dá sinal, para e desce. Eu só estou dirigindo o ônibus. Quem vai chegar lá na viagem é quem é o passageiro.
Agora, irmãos, eu vou lhe dizer algo essa noite em nome de Jesus, com temor e tremor, porque eu estou trêmulo aqui com essa palavra. Deus não gosta de gente que fica em cima do muro. Deus gosta de gente que tem posicionamento. Orecala, xergue, assai. Ou tu toma um jeito na tua vida espiritual, ou tu está perdendo tempo. E eu estava pensando hoje sobre algumas pessoas que tomaram decisões. Deus gosta de gente que está tomando decisão, irmão, que toma decisão. Por quê? Quem não toma decisão, Deus não pode contar com ele. Deus vai contar com quem não toma decisão? Não sei se eu vou, deixa eu ver, vou enterrar meu pai, vou despedir da minha família. Irmão, a Bíblia diz sim, sim e não, não. Aqui não tem meio salvo. Vou repetir, na igreja não tem meio salvo, ou vai ou não vai, ou é salvo ou não é. Eu tenho autoridade de Deus para falar isso aqui esta noite. Deus está chamando uma igreja, irmãos, para um posicionamento nessa reta final. Nós estamos vivendo um momento tenso no Brasil, você sabe, o momento da eleição. Deus está querendo que a igreja se posicione, porque tem a ver com seus filhos, tem a ver com o futuro da igreja, tem a ver com o futuro. E vou te falar um negócio, Deus é Senhor, continua no trono, e os princípios dele são princípios inegociáveis. E eu estava olhando algumas situações na Bíblia, como é que Deus gosta. Por exemplo, o Senhor, o Abraão, mandou o Eliezer buscar uma noiva para casar com Isaac. Você lembra disso? Da história de Gênesis capítulo 24? Na hora que eles estavam fazendo lá o juramento, um juramento lá, era uma prática. O Abraão mandou o Eliezer colocar a mão debaixo da coxa, da perna do Abraão, e disse assim: coloca a tua mão aqui, Eliezer. Era um tipo de juramento que tinha. Esse juramento era o seguinte: você vai pôr a mão aqui e vai jurar que você vai fazer assim, 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 assim. E ele colocou a mão e disse: você vai jurar que você não vai trazer uma moça que não seja da linhagem minha, de Abraão, que ali estava. Você vai na Mesopotâmia, isto é, a palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre o rio Tigre e o Eufrates. Você vai lá na casa dos meus parentes lá, de Naor, de Labão, vai lá buscar uma noiva para casar com meu filho, porque ele só pode casar com descendente nosso, porque senão é julgo desigual. E amarrar um cabrito e um boi, um cabrito vai querer pedra, o boi vai querer planície. Não é verdade? Você tem que questão do jugo desigual não dá certo. O que é jugo? É canga. Põe uma canga no pescoço de um porco e uma canga no pescoço de um cabrito. O cabrito quer morro, o porco quer brejo. Não é verdade? É um negócio difícil. Então você tem que buscar alguém da minha descendência. E ele foi lá, o Eliezer. Não vou falar muito do sentido espiritual, mas o Abraão tipifica Deus, o Eliezer tipifica o Espírito Santo, o Isaac tipifica Jesus, e a Rebeca tipifica a igreja. Então o Abraão falou: Eliezer, vai lá buscar uma Rebeca para casar com o meu Isaac. O Eliezer foi conectado com o céu, ligado, e falou: Senhor, o senhor vai fazer assim, 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 no lugar que eu chegar, for dar água, toma água e dá água aos camelos, a moça que aparecer, etc e tal, e aí vai ser ela. Ele chegou lá e encontrou exatamente como ele tinha pedido ao Senhor. Muito bem. Ele então começa a conversar com aquela família e conversar com a noiva. Eu acho muito interessante isso. Ele começou a falar com ela: olha, o Senhor Deus, olha para cá, Yahvé, o Senhor Deus, abençoou muito o meu Senhor, que era Abraão. E o meu Senhor tem um menino, um filho. E o meu Senhor Abraão deu tudo que ele tinha para o meu filho Isaac, para o seu filho Isaac. E agora eu preciso de arrumar uma noiva para casar com Isaac.
E ela começou a falar com a Rebeca, que era a futura noiva, né, que nem sabia ainda de nada do assunto. Ó, o meu patrão é rico, o nome dele é Abraão, o filho dele é bonito, é rico. E eu vim buscar uma noiva para casar com ele. E encheu a cabeça da noiva falando sobre o Abraão e falando sobre Jesus, sobre o Isaac, né? É do mesmo jeito que o Espírito Santo faz com a gente, sabe? Ó, o Pai é todo poderoso. Pode adorar aí porque Jesus é maravilhoso. O noivo é maravilhoso. Quem está pegando aí? O noivo é maravilhoso. O Espírito Santo fica enchendo a cabeça da gente, aí a gente fica apaixonado com o noivo cada dia, não é verdade? O noivo é Jesus e está presente aqui esta noite. Aí eles vão conversando. A noiva, a Rebeca, que não tinha decidido ainda, mas está gostando do assunto, dizendo: esse noivo, a casa do Abraão é maravilhosa, o noivo é maravilhoso, pelo que tu está falando, tem uma estrutura, uma condição muito boa, não é verdade? Diga-se de passagem que Jesus, durante o seu ministério, falou: tudo que eu tenho foi o Pai que me deu, não é verdade? Aleluia. Ah, que lindo isso, que lindo isso aí, olha a Deus. A certa altura da conversa, lá no livro de Gênesis, capítulo 24, versículos 57 e 58, eles vão conversando num assunto. Aí o Eliezer, que é o tipo do Espírito Santo, dá uma palavra para a noiva e diz assim: os irmãos da noiva conversando e disseram assim: chamemos a donzela e perguntemos, deixa somente aí, vamos perguntar à donzela, isto é, vamos perguntar à moça se ela está disposta a encarar esse negócio aqui, de ir para lá encontrar com esse noivo que ela não conhece, nunca viu ainda, mas recebeu a propaganda dele, sabe que ele, né, estão garantindo que ele é. Pergunta a ela se ela quiser ir. Aí, irmão, é que eu gosto, sabe, que Deus gosta desse negócio de gente que toma decisão. Olha o que ela respondeu. E chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com esse varão? E ela respondeu: é uma pergunta para a igreja esta noite: você vai acompanhar o Espírito Santo para ir encontrar com a noiva? Tem gente que está pegando isso aqui, meu irmão. Ô glória! Você está disposta a encontrar com o noivo e acompanhar o Eliezer? Ela falou: estou disposta. Tem gente, irmão, que está, mas não está. Eu vou falar na autoridade do nome de Jesus. Eu sou responsável diante de Deus. Deus tirou Israel do Egito. Jesus tirou a igreja do mundo. E o Espírito Santo está tirando a igreja da igreja. Agora, diga-se de passagem, essa moça ia fazer uma viagem, irmãos, talvez de mais de 800 quilômetros, né? Lá da Mesopotâmia até cá, onde Abraão morava. Qual foi o meio de transporte que ela usava? Era os camelos. Abraão é o tipo de Deus, Isaac é o tipo de Cristo. Olha para cá para você pegar. O Eliezer é o tipo do Espírito Santo. A Rebeca é o tipo, o tipo da noiva, que é a igreja. E os camelos? Os camelos são os obreiros, os pastores, que estão carregando a noiva. Por isso é que os obreiros cuidam do vestido da noiva. É por isso que os obreiros aconselham para a noiva ficar limpinha, porque o noivo está esperando uma noiva linda. Mas o meu pastor é muito enjoado, o meu pastor é muito duro. É melhor ter um pastor enjoado que preocupa com a tua alma, do que um que vai comemorar no inferno com você, deixando viver de qualquer maneira. É melhor ter uma vida na presença de Deus. Para xaracaço. Você vai com este rapaz? Você vai com esse tal de Eliezer? Ela falou: é claro que eu estou indo. Pode arrumar a bagaginha. Eu já estou montando o camelo, estou partindo. A igreja está indo embora para o céu, irmãos. Quem está indo, diga glória a Deus. Quem está indo. Levanta essa mão e adore a Deus. O Eliezer está cuidando de você, o Espírito Santo.
estava decidida a ir com o Eliezer. E ela foi. Mas agora eu preciso correr porque o meu tempo já acabou. Você quer ver uma outra situação de alguém definido aí, a tomar? Eu estou falando sobre a arte de tomar decisão. Pastor, se você enrolou todo, só leu o negócio de Eutico, né? Não, segura aí. Nós vamos chegar lá já já. Eu estava hoje orando de manhã e o Senhor falou comigo a respeito de Samuel. O primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Nós sabemos que Ana buscou de Deus e o Senhor deu a ela um filho. Sim ou não? Como é que chamava o nome do menino? Samuel. O que significa a palavra Samuel? Deus ouviu. Samu de Shema, que é ouviu do hebraico, e El, abreviatura de Elohim, de Deus. Deus ouviu, Deus ouve, ou Deus ouve, né? Deus ouve. Muito bem. Olha para o pastor. Você lembra que ela pega esse menino quando esse menino desmamou? Eu não sei com quantos anos esse menininho estava. Esse menininho foi desmamado. Não sei se com 5, 6, 7, não sei daquela época, a cultura, quanto tempo aí. Tem criança que mama até, sei lá quantos anos. Eu não lembro sei até quantos anos eu mamei, né? Mas tem menino grande, já está com bigode, ainda está caçando mamar de mãe para mamar, não é verdade? Não sei até quanto tempo. Não sei qual foi a idade que o Samuel... Mas eu glorifico a Deus. Capítulo 1, Aloy, versículo de número 26, diz assim. Oi? O 24, versículo 24, que diz? E havendo desmamado, levou consigo... Hein? O menino muito criança. Então tá bom. Versículo de número 24. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. Diga comigo, o menino era muito criança. Quem é esse menino aí que era muito criança? Samuel. Verso 25. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. Já já eu chego onde eu quero falar. E ela disse, quem que disse? Ana. Meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Lembra quando ela esteve lá orando pelo menino, o Eli achou que ela estava embriagada? Ok? Tudo bem. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. O que está escrito no versículo 28? Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Agora o Aloir vai colocar o capítulo de número 2, o versículo de número 12. Vou perguntar enquanto ele coloca lá e você me responde. Não leia agora, olha só aqui para mim. O menino Samuel foi levado para onde, irmãos? Para o tabernáculo. Na casa de quem? Do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha quantos filhos? 2. Um chamava Rofini e o outro chamava Finés. Tudo gente boa e bom crente, não é verdade, os meninos? Olha o que está escrito, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor. Presta atenção, filho de Belial quer dizer sem valor, imprestável, mas é aplicado no sentido de iniquidade. Isto é, os 2 meninos viviam na igreja. Eu vou falar e você treme aí no banco. Vivia na igreja, via sacrifício, assistia às reuniões, o pai era sacerdote, via oferecer os cordeiros, via o culto funcionar, via a movimentação toda funcionar, e eram filho de Belial. Isso é sinal que pode estar dentro da igreja e não ter experiência com Deus, pode andar na casa do Senhor e não ter experiência com Deus. Depois é o pastor que é duro. Que eu que sou duro, irmão? É a palavra de Deus que está falando isso aí, não sou eu não. Aí escute o que eu vou falar agora no versículo de número 27. Olha aí, 17, 2,17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto homens desprezavam a oferta do Senhor. Agora coloca o versículo para mim, capítulo 2, versículo de número 22. Está escrito: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos ajuntavam à porta
porta da tenda da congregação. Presta atenção. Um bando, não sou eu que estou falando bando, é o texto que está dizendo, um bando de mulheres iam para a porta da tenda da congregação para prostituir com os filhos do sacerdote, Hofni e Finéias. Agora coloca o versículo de número 21, por gentileza. Visitou, pois, o Senhor a Ana, concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia onde? Diante do Senhor. Tem uma fila de mulher para prostituir na porta da tenda. O texto está dizendo que o Samuel decidiu: eu vou crescer na presença do Senhor. Então deixa eu te falar um negócio. O ambiente que você vive pode ser carregado, mas você tem a decisão de ser crente e salvo onde você vive. É, pastor, porque no ônibus da faculdade todo mundo ouve música mundana. Eu continuo adorando o nome do Senhor. A turma da faculdade acaba a escola, vai todo mundo para a balada. Eu fico no ônibus esperando, porque o meu compromisso não é com Hofni e Finéias. O meu compromisso é com Deus da minha mãe Ana. Ureias. Olha aqui para mim. Irmãos, Samuel caiu no caldeirão do pecado. Diga comigo, no caldeirão do pecado. Não tinha temor, não respeitava o culto, espetava um garfo de 3 dentes no pedaço de carne e ia fazer churrasco. A carne tinha que ser cozida. Dá um pedaço de carne aqui, eu sou filho do sacerdote, mas essa carne é para o sacrifício, Hofni. Essa carne é para o sacrifício, Finéias. Não, dá isso aqui, que isso aqui não vale nada não. Não valorizava o sagrado. Só que tem um detalhe: Deus continua no trono. Porque tem hora que as coisas vão rolando e Deus não faz nada. Só que não faz até esbarrar na soberania de Deus. Quando esbarra na soberania de Deus, diz assim: liquidou, chegou o meu tempo, eu vou agir, acabou. Agora eu quero que você preste atenção no capítulo 3, versículo de número 1. Tem muita coisa aqui que Deus falou, mas eu estou falando da decisão de Samuel servir a Deus no caldeirão do pecado. Não é no caldeirão do Hulk não, no caldeirão do pecado. Porque lá também é caldeirão do... né? Vou te falar um negócio, moça, rapaz, moça. Você não é obrigado a ser igual ao mundo. Eu não sou obrigado a ser igual ao mundo. O meu compromisso é com Deus, irmão. Deus gosta de gente que tem posicionamento. O que está escrito no capítulo 3, versículo 1? Presta atenção nisso aí. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra de Deus era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Presta atenção na palavra valia. A palavra valia do hebraico iakar tinha valor de pedra preciosa, a palavra de Deus. Por quê? Irmãos, estou de olho em vocês no relógio, mas eu acho que nós precisamos acabar de receber essa palavra aqui hoje. Nós precisamos de acabar de receber essa palavra aqui. Deus está aqui. Veja bem, eu tenho um tabernáculo, nós temos um tabernáculo funcionando. Diga comigo, o tabernáculo estava funcionando. Tinha um tabernáculo funcionando, tinha sacrifício, tinha altar, tinha lugar santo, tinha santo do santo, tinha sacerdote, tinha filho de sacerdote. O culto estava tudo funcionando. Tudo funcionando. Só não tinha o quê? Voz de Deus. Não, você não arrepia com isso não? Não adianta ter templo e não ter glória. Não adianta ter altar e não ter fogo. Não adianta ter cantor e não ter adorador. Não adianta ter pastor e não ter homem de Deus. Não adianta ter pregador e não ter profeta. Está tudo funcionando. Aí está dizendo que a palavra do Senhor era de grande valia, do hebraico iacá. Era como se fosse uma pedra preciosa. Agora olha o versículo de número 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli, que jeito? Deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que ele não podia enxergar nada. O Eli estava cego, ok? E estando Samuel também, que jeito? Já deitado. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor,
em que estava a arca de Deus. Segura aí, presta atenção. O Eli está deitado, o Samuel está deitado, e está dizendo que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Presta atenção, irmãos, esta lâmpada não podia apagar. Presta atenção, abre esse olho aí e acorda. A lâmpada não podia apagar. Só que aí está dizendo que ela andava apagando. Só que aí o Espírito Santo me incomoda para te dizer que antes da lâmpada apagar, Deus movimentou. Isso quer dizer que antes de ir por água abaixo, Deus se posiciona. O que está escrito agora no versículo de número 4? E antes da lâmpada de Deus se apagar, o Senhor chamou Samuel, antes da lâmpada apagar. Então é o seguinte, está no caldeirão do pecado, mas está comprometido com Deus. Aí o que vai acontecer? Deus vai falar com quem? Com quem está comprometido com Ele. Falou a primeira vez, ele disse: eis-me aqui. Levantou correndo e falou: sacerdote Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei não, volta para deitar. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Mas tem um detalhe. Preste atenção, Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor, mas estava acordado. Porque tinha gente que conhecia e estava dormindo. Então não adianta conhecer e estar dormindo. Está profundo isso aqui ou não está, irmão? E correu Eli e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Ele disse: chamei não, meu filho, vai deitar. Versículo 6 agora. E o Senhor tornou a chamar Samuel, segunda vez. E ele levantou e falou: Samuel. O Samuel falou com Eli: eis-me aqui, o senhor me chamou? Ele disse: chamei não, meu filho, vai deitar. Porém ainda Samuel não conhecia, porque ainda não tinha sido manifestado a voz do Senhor para ele. Versículo 8: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. Quantas vezes agora? Terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que o senhor me chamou? Aí o Eli falou: caiu a ficha. Deus está chamando esse menino e eu estou aqui viajando aqui. Vou falar um negócio com você. Se tu decidir ser uma bênção nas mãos de Deus, Deus vai te usar. Mas se você não tomar posicionamento, a obra vai caminhar do mesmo jeito sem você, porque Deus vai pôr alguém no lugar para fazer. Esses dias eu ouvi alguém falar: só vou na igreja depois da eleição. Eu falei: eu vou durante a eleição e vou depois da eleição. Ainda bem que a igreja não depende só dessa pessoa. Se dependesse dele, nem culto tinha. Eu não estou aqui por causa de eleição. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu tenho meu posicionamento. Agora eu estou aqui por causa de Jesus. É na hora que passar a eleição eu vou para a igreja. Eu estou aqui aproveitando. Terceira vez. Agora olha o que o sacerdote Eli falou. 9. Pelo que disse Eli: vai te deitar, e há de ser que se te chamar, você vai dizer assim: ó, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Irmão, vou lhe fazer uma perguntinha. Você acha que Samuel dormiu? Samuel voltou para a cama, meu filho, ficou quietinho. Presta atenção. Oh, glória. Diz a Bíblia que ele foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. E disse: Samuel, Samuel. O que ele falou? Fala, porque o teu servo.
Se Deus está falando contigo esta noite, diga para Ele: eis-me aqui. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, preste atenção. Então, versículo de número 11, fala que o teu servo ouve. O que o Senhor começou a falar com ele? E disse o Senhor a Samuel. Disse a quem, irmãos? Disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa aqui em Israel. Tem muita gente achando que eu perdi o controle, mas eu vou fazer um negócio aqui em Israel. Presta atenção. A qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Quando eu começar a falar e fazer, as pessoas vão tinir as orelhas assim, plim, 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 plim. Meu Jesus dos crentes. Naquele mesmo dia suscitarei contra quem, irmãos? Eli, contra o sacerdote que não cuidava da casa dele. Tudo que tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque diz a Bíblia que o sacerdote sabia o que os meninos dele faziam. Deixa eu te falar um negócio. Você é pai, você é mãe, você tem autoridade dentro da sua casa. Se o seu filho está namorando só e está levando, não é crente, está levando uma pessoa para dormir com uma mulher dentro de casa, não aceita, porque você vai manchar a sua casa. Não aceita filme pornográfico dentro da sua casa. Não aceita novela imoral dentro da sua casa. Você é responsável, Deus vai chamar a atenção. Está forte, mas é verdade, sim ou não? Olha lá. Eu vou fazer o que ele sabe o que eu vou fazer, porque os filhos são execráveis. E não os repreendeu, os filhos deles são execráveis. Essa palavra é uma palavra pouco conhecida, mas ela tem um significado muito forte. Eles são execráveis, eles são desmerecidos, eles são terríveis. Mas agora vamos deixar, porque o meu tempo já acabou e eu queria falar ao menos 3 minutos sobre o Eutico, mas deixa eu só concluir. O Aloí vai colocar para mim o capítulo 3, versículo 19. Eu disse que Samuel tomou uma posição, sim ou não? No caldeirão do pecado, Deus falou com ele. Olha aqui para minha mão. Se tu tem compromisso com você, com Deus, Deus vai falar com você em qualquer lugar que você estiver. Pecado aqui, pecado aqui, pecado lá, prostituição, tudo que está à sua volta. E você está online com o céu. Agora olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 19. E crescia Samuel. Irmão, presta atenção, lê esse negócio. Não, eu vou deixar você ler. Eu vou deixar você ler, pelo amor de Deus. Lê, por favor, e reaja de alguma forma. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Agora coloca o 20, por favor. E todo Israel, desde Dan até Berseba, de norte a sul, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Agora, esse último você vai ter que dar menos um glorinha, que senão eu vou descer e eu vou pegar na sua orelha. Versículo de número 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Eu vou aparecer, Samuel, aqui. Mas não vou aparecer para Eli, não vou aparecer para Rofini, não vou aparecer para Finés. Eu vou aparecer para você que está posicionado comigo. Todo mundo vai estar offline e você vai estar online, Samuel. O WhatsApp vai chegar só para você. Decidiu. Agora eu queria falar de outros aqui, que o meu iPad está aqui, está com um longo negócio anotado, mas eu vou pular para Atos capítulo 20, para terminar. É mesmo. Escuta aqui, Atos capítulo de número 20.
Falou e vai colocar para mim o versículo 7. Eu vou contar a história com 3 minutos, com 2, no máximo 10 minutos nós já terminamos aqui. 5 minutos, vamos lá. No primeiro dia da semana, domingo, os discípulos partiram o pão e Paulo havia de partir no dia seguinte. Falava com eles e alargou a sua prática até a meia-noite. Paulo está em Troade, ou Troades, dependendo da tradução, diz Troas ou Troades, não tem problema. Paulo ficou lá 7 dias, uma semana. Os missionários, ele está lá com um grupo de 5 ou 6 missionários, que nós lemos o nome deles lá atrás, quando o pastor Gerson leu o nome dos missionários que estavam com eles, estavam juntos, e preste atenção. E o Paulo, como ele ia viajar no dia seguinte, eles falaram: Paulo, prega mais. Prega mais. Você já imaginou, por exemplo, faça de conta que eu ia viajar amanhã e vocês não sabiam quanto que eu ia voltar, né? E tal, se nunca ia mais, ia voltar. Vocês falam: pastor, o senhor já está falando mesmo? Vai falando aí, porque a gente vai custar ver o senhor outra vez e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele falou: não, já que vocês estão querendo aproveitar, eu vou viajar amanhã cedo mesmo, meu barco é amanhã, meu navio, eu vou continuar falando. Diz a Bíblia que Paulo foi até a meia-noite. Tudo bem, versículo de número 8. Havia muitas luzes nos cenáculos e estavam juntos. Luzes, só que não é luz aqui não, irmão, da CEMIG, nem da Geomig não, da Energisa não. Era um vaso assim, com querosene, com óleo, não é? Com azeite, melhor azeite, e uma, tipo aquela lamparina que você usava lá no Taparuba, que trouxe assim, lá na corredeira, lá no Centenário não tinha não, né, Marilton? Joel, não tinha não, né? Aqui no Corte da Cachoeirinha, onde eu morava, tinha, né? Aquele pavio, de manhã cedo a gente estava com o nariz tudo preto, lá na Fazenda Valmento Troy, né, Wesley? É isso aí, né? Aquela coisa, e aquele fumação naquele lugar, e o Paulo pregando, e o povo recebendo a palavra, e o Paulo ministrando. Olha o que está escrito no versículo 9. Estando um certo jovem, por nome Eutico, como é que é o nome do menino? Assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado, morto. O que tem a ver com o que o senhor está pregando hoje? É com a decisão do Eutico de sentar na janela. Eu lhe faço uma pergunta esta noite. Quem está sentado na janela, está dentro ou está fora? Está dentro ou está fora? Nem dentro nem fora, metade para dentro, metade para fora. Esse menino está dentro ouvindo Paulo. Vamos imaginar, olha para cá. Que palavra, gente, o Paulo, tadinho. Que palavra que ele está dizendo assim, ela consola tanto o meu coração. Daí a pouco ele olha lá para fora e diz: mas aquele movimento ali fora, aquilo ali é muito bom. Meu Deus, não sei se eu vou lá um pouco. Não, mas o Paulo está pregando. Vai para cá, crente. O Paulo está pregando. Que palavra, é isso mesmo, eu tenho que mudar de vida. Estou sentindo até um calorzinho assim no meu coração, assim, ó. Que palavra. Aí olha lá para fora e diz: mas aquela balada ali, aquele movimento, eu acho que eu vou descer para lá. Não, mas eu estou ouvindo. E nesse meio de tempo de olhar para dentro e olhar para fora, o sono tomou conta. E ele caiu. Só que o triste aqui, irmão, isso aqui nem sempre cai para dentro, né? Deixa eu te falar um negócio. Onde você está no reino de Deus? Dentro ou fora? Ou na janela? Meia pedra, meio tijolo. Vou para a igreja, amo a palavra, sou consolado pela palavra, mas não aceito a palavra me confrontar, dizendo que eu tenho que mudar de vida. Não, isso aí eu não aceito. Eu olho para o mundo, está lá. Mas a palavra é boa, porque ela consola o meu coração. Eu choro um bocadinho, mas sai do mesmo jeito, não mudo de vida, porque a palavra é boa, mas o mundo aqui também é bom. Deixa eu te falar, cuidado. Quem está sentado na janela não está dentro e nem está fora. Quem está sentado na janela tem um guarda-roupa para vir para a igreja e tem um guarda-roupa para ir para a festa. Quem está sentado na janela tem um pendrive para cantar: adorarei, adorarei. Mas tem também um pendrive para quando vai viajar com quem não é crente. Veste direitinho na igreja, mas as fotos do Facebook e do Instagram é foto de ímpio. Dá um jeito, rapaz, dá um jeito, moça. Vamos dar um jeito, tomar um posicionamento em Deus.
Tira essas fotos de bico, fazendo biquinho, mostrando parte íntima do corpo. Irmãos, a igreja tem que sair da janela, ela tem que se posicionar em Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Jesus não vem buscar gente de qualquer maneira, Ele vem buscar uma igreja. Ter nome em hall de membro de igreja não é ter nome escrito no livro da vida, não, irmão. Quem sou eu para julgar quem vai e quem não vai? Mas há um Espírito Santo que está aqui esta noite. Ele diz para mim e para você quem vai e quem não vai. Aleluia. Janela é lugar para quem quer cantar os hinos e ao mesmo tempo música profana. Janela é lugar para quem quer ouvir uma palavra de consolo no culto, mas não aceita a palavra confrontar para mudar de vida. Janela é lugar para quem não está dentro e nem está fora. Janela é lugar para quem quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Vou repetir, janela é lugar para quem quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Ele quer fazer campanha, quer receber cura, quer porta de emprego, quer chave de carro novo, mas ele não quer o Deus da bênção, ele não se compromete com o Deus da bênção. Insistem em assentar na janela, só que tem um detalhe, não desfruta da comunhão, nem de quem está à mesa e nem de quem está do lado de fora. Agora, meus irmãos, eu anotei aqui uma coisa que eu li agora à tarde, que para mim foi muito interessante, e eu já vou concluir, porque eu disse que ia falar. A minha palavra esta noite é uma palavra bem forte, é uma palavra bem dura, mas ela serve para mim. Antes de chegar em você, ela serve para mim. Quem está na janela, irmãos, não aproveita o momento da comunhão. Eu vou dizer para vocês, um dia você vai ter saudade desses cultos da terça-feira. Você precisa aproveitar o tempo que Deus está te dando. Irmão, felicidade não é amanhã e nem foi ontem, felicidade é hoje. Nós precisamos aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Tem gente que anda só no retrovisor. Aquela época que era bom, aquela época que nós íamos a pé para a igreja. Oh, época maravilhosa, que nós íamos tudo da vigília. Mas tinha briga do mesmo jeito, igual tem hoje. Tinha confusão do mesmo jeito. Tinha crente bicudo, saía da igreja com raiva, igualzinho hoje. Mas tinha muita coisa boa. Então ele fica olhando para trás. Ei, época maravilhosa. O outro já fica olhando para frente. Não, eu tenho certeza que se Deus quiser, esse 2023 fica lá. Você quer saber de uma coisa? O passado para mim foi maravilhoso. Eu tenho boas lembranças. Vigílias do irmão Pegentino, vigília lá no Loci, festa no mês de agosto aqui que matava 25 cabeças de porco e 2 cabeças de boi. Maravilhoso. Samuel Barbosa vinha cantar, pastor Gilberto vinha pregar. Maravilhoso. Eu tenho boas saudades, lembranças, muita saudade. E penso que Deus vai nos abençoar muito ano que vem. Só que enquanto eu não posso voltar lá no passado e nem ir ano que vem, eu vou aproveitando a terça-feira do dia 18 e adorando a Deus e sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque o passado nem na eternidade eu vou ver. O amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Qual que é o dia que eu tenho que aproveitar para adorar? É o dia que se chama hoje, rapaz. Entendeu? E esse pessoal que fica só no passado, eles são até chatos. Você quer saber? Só uma falação. Antigamente assim, não sei o que, vinha a pé. Então larga o carro em casa e vem a pé, irmão. É aquela época que nós andava a cavalo. Vende esse carro seu com ar-condicionado e compra um cavalo. Se é para ficar alegre. Não, que aquela época pastor, aquele pastor que era aqui, que é bom, mas ele mudou. Põe a mudança no caminhão, vai atrás dele. Hoje sou eu aqui, amanhã depois é outro. Irmão, a gente precisa posicionar. Irmão, que não sei o que. A igreja boa era da época de Atos dos Apóstolos, irmão. Oh, igreja maravilhosa. Era mesmo, irmão. Paralítico, Pedro falou: não tem prata nem ouro, mas tem o que tem, levanta em nome de Jesus e anda. Não é verdade? O Espírito Santo encheu todo mundo. Igreja maravilhosa, mas os apóstolos estavam presos lá. O anjo foi lá tirar eles da cadeia. A igreja era maravilhosa, mas o Ananias e a Safira estavam lá dentro da igreja causando confusão. A igreja era maravilhosa, mas o Estevão foi apedrejado. A igreja era maravilhosa, orava mesmo, mas o Pedro estava na cadeia. A igreja era maravilhosa, mas o Paulo e o Barnabé deu uma briga, fizeram um concerto depois.
Luta e problema sempre teve, irmãos, mas sempre teve um Deus que operou no meio da igreja. Vamos vencer as lutas e as dificuldades e aproveitar o movimento do que Deus está fazendo. Pastor, não sei o que, acho que eu vou para outra igreja. Meu irmão, pega a carta, vai adorar a Deus no lugar que você sente bem. Eu quero vir para cá, então vai lá e pede perdão onde você está saindo. Não sai bagunçado não. Nós precisamos de acertar a nossa vida espiritual em Deus e nos posicionar. O que eu quero é que você sirva a Deus. O que eu quero é servir a Deus. Amém, irmão? Janela não. Diga para duas pessoas, janela não. Diga aí. Fica de pé. Tem alguém que volta terça-feira aqui no próximo culto, irmão? Eu acho que você não volta aqui na outra terça, não. Adorarei, e adorarei. Mandaram um comprimido aqui para mim, irmão. Vai lá na tela. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez. Te adorarei, está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Levante suas mãos aos céus. Pai, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Por esta palavra esta noite, Senhor, é hora de tomarmos decisões. É hora de tomarmos decisões. Decisões na nossa vida espiritual. Decisões na nossa vida ministerial. Gente, Senhor, que está titubeando, não sabe se joga, não sabe se entrega, mas nesta noite está dizendo: eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu abençoo a vida dos teus filhos. Senhor, dezenas de pessoas que estão nos acompanhando pela internet, gente que está pedindo oração, gente que está sentindo a tua presença do outro lado, Senhor, aleluia. Gente que está sendo desafiado e confrontado do outro lado, Senhor. Toma essas vidas nas tuas mãos. Eu oro e entrego cada um nas tuas mãos para a glória do teu nome. Continue conosco no nome de Jesus.